Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freios nas bocas dos cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram como um pequeno leme para onde quer a vontade daqueles que governam. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Vou parar por aqui, pessoal. Um bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Rafael, Deus abençoe a todos rico e poderosamente. Como vocês podem ver, pessoal, eu estou lendo aqui capítulo 3 de Tiago. Eu li do versículo 1 até o verso 6. Pessoal, aqui fala de duas coisas, né? Daqueles que são mestres, ou seja, aqueles que estão em alguma posição de responsabilidade, né? Que são usados por Deus para guiar as outras pessoas, com cobrados eles vão ser, e o dever de refrear a língua, né? Agora, o que essas duas coisas têm a ver, pessoal? Mais voltado para aquele que ensina, né? Aquele que Deus usa para ensinar. Essa pessoa tem que ter uma dura responsabilidade, porque ela sabe muito bem que o que ela falar ali vai ser algo que vai ser usado como exemplo. As pessoas vão ter como exemplo, independente de quem ela seja, sempre vai ter alguém que vai acabar usando aquelas palavras para a sua própria vida. Então nós temos que ter uma grande responsabilidade. Eu me incluo nisso porque eu faço os vídeos, eu sempre estou aqui passando para vocês, né? E eu fiz questão de deixar o verso na tela para vocês verem e lerem e relerem quantas vezes for necessário. Porque aqui, ó, muitos de vós não sejam mestres, sabendo o que recebereis mais duro juízo. Quer dizer, quando você está nessa posição de ensino, né? Porque quando fala mestre, fala aquele que ensina. Então você vai ser julgado, naturalmente. Você vai ser julgado, vão ter pessoas que vão gostar da tua palavra, vão ter pessoas que não vão gostar. Porém, nós temos que ter a nossa consciência limpa, sabendo que nós fizemos aquilo que era o certo, que nós falamos a palavra de Deus. Nós não passamos opinião própria, nós não passamos coisas que são movidas pela carne, mas por coisas movidas pelo Espírito da palavra. E não é só a palavra em si, mas temos que mostrar, como eu acabei de falar, o Espírito daquela palavra, a essência da palavra, né? E aqui fala da língua, né? A língua não é um fogo, quer dizer, quando nós usamos a nossa língua para falar coisas que vêm de Deus, né? Que vêm do coração de Deus, da mente de Deus, então nós ensinamos as pessoas a serem servas de Deus, a fazer a vontade de Deus. Porém, quando usamos a língua para poder falar mal de outras pessoas, para poder espalhar o ódio, né? Espalhar coisas ruins, então essa língua vai ser como um fogo, ou seja, ela vai se espalhar, vai ser uma pessoa falando da outra, uma pessoa com maus olhos da outra. Quantos que você vê dentro da igreja que são assim? Pessoas que se dizem de Deus, pessoas que se dizem cristãs, mas que são maldizentes, né? Pessoas que falam mal do irmãozinho do lado, das autoridades, enfim, pessoas que não têm um compromisso com Deus, elas têm compromisso com elas mesmas, ou seja, compromisso de ter o seu ego inflado. E nós não podemos, pessoal, ter esse tipo de atitude nas nossas vidas. Pelo contrário, nós temos que sempre nos colocar nas mãos de Deus, porque é Ele quem nos guia, é Ele quem deveria nos guiar, na verdade, porque na verdade nem todo mundo é guiado por Deus. Muitos são guiados pelo mal, muitos são guiados pelas próprias atitudes, pelas próprias emoções, pelo seu próprio ego. Então temos que sempre ter esse cuidado, galera. E aqui embaixo, no versículo 8, só para mostrar aqui, diz assim: mas nenhum homem pode domar a língua, é um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal, ou seja, veneno. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou videira figos? Assim tampouco pode uma fonte de água salgada, né,
da água salgada e água doce. Quer dizer, pessoal, que fala que a pessoa ou é de Deus ou ela não é, né? Não tem como a pessoa que é da fé, ela usar sua língua para falar coisas que vão prejudicar outras pessoas. Então nós temos que vigiar nisso, pessoal, porque se você de fato é uma pessoa de Deus, ou está tentando ser uma pessoa de Deus, então tome cuidado com o que você fala, com o que você passa para as pessoas, porque somente se você tiver uma posição, se você for um pastor, um bispo, um diácono, uma pessoa que tem uma posição, um obreiro, né, uma posição dentro de uma igreja, você tem que ter responsabilidade. Não é sair falando o que você pensa, deixa de pensar. Não, mas sim guiar as pessoas pela palavra, pelo que está escrito na palavra de Deus, porque essa é a verdadeira língua de Deus, né? É o idioma de Deus, é a palavra dele. Então nós temos que ter sempre esse cuidado, pessoal, e evitar disse-me-disse, entendeu? Fofocas, esse tipo de coisa, porque isso é coisa muito feia, até para quem não é cristão. Imagina para quem se diz cristão, não é verdade? Então tenha cuidado. Tem gente que está há anos na igreja aí, nunca é batizado no Espírito Santo. Por que está acontecendo isso? Porque Deus não gosta dela? Não. É porque ela está fazendo algo que desagrada a Deus. Às vezes é isso. Eu conheço pessoas assim, entendeu? Que aparentemente são pessoas de fé, mas quando para no grupo de amigos, numa rodinha de amigos, que pensa que está à vontade, começa. É só veneno, como está escrito aqui, peçonha mortal, né? No versículo 8 aqui. É veneno, a pessoa é venenosa, a pessoa que não tem bons olhos. Então vigie nisso, pessoal. E se você conhece pessoas assim, se desvie, entendeu? Não é que você vai rejeitar o irmão, não vai deixar de ajudar o amigo, não. Mas se desvie, não entre em conversa, não entre em assuntos que venham de uma pessoa que tem esse tipo de atitude. Porque a tendência do veneno é ele, né, como diz o nome, envenenar, ou seja, destruir aquele que está sendo envenenado, aquele que está sendo atingido pelo veneno. E a pessoa venenosa não é assim, ela chega do teu lado e começa a falar mal de um, falar mal de outro. Como você vê, você já está igual ela falando mal de todo mundo também. Toma cuidado, tá bom? Então agradeço aí pela audiência de vocês. Um vídeo hoje no formato diferente, mas para ficar bem claro que o que eu estou falando aqui não é minha opinião, é a palavra de Deus, tá? Se você quiser conferir na sua Bíblia, é a mesma palavra, às vezes com uma tradução um pouco diferente, mas tá aí, tá? Capítulo 3 de Tiago aí, do versículo 1 ao versículo 9, né? Ao versículo 11, melhor dizendo. O único versículo que nós não tínhamos lido aqui é o versículo 7. Também fala, né? Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Então aqui, pessoal, fala do domínio, né? Toda essa questão fala do domínio. Então domine a sua língua, tá certo? Porque é importante pro bem de você mesmo e de todos ao seu redor. Tá bom? Deus abençoe a todos. Fiquem todos com Deus. Curtindo esse vídeo, compartilha para alguém. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Deus abençoe a todos. Amém.